Boa noite. Um homem ficou ferido depois da estrutura de um imóvel desabar na Avenida Senador Feijó, no centro de Santos, hoje à tarde. A casa é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos e, segundo a Prefeitura, passava por uma obra irregular. O local foi isolado e o homem ferido, que trabalhava na reforma, foi encaminhado à UPA Central. Desde que começou a operar comercialmente, o veículo leve sobre trilhos já transportou mais de 1 milhão de passageiros. O objetivo agora é atender mais moradores. Para isso, o horário de funcionamento do VLT foi ampliado a partir de hoje. Ainda estava escuro quando o VLT chegou ao Terminal Barreiros, em São Vicente, mas já tinha passageiro à espera. Vamos tentar, chegar na hora certa no serviço. Eu acho que vai ser uma boa, não só para mim, mas como para todo mundo que precisa do VLT. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu aqui pra gente. No horário previsto, às 5h30 da manhã, o veículo saiu. Neste primeiro momento, o VLT vai operar até às 8 da noite. No mês que vem, a previsão é que inicie no horário definitivo, até às 11h30 da noite. Outra medida que deve assegurar o atendimento a mais passageiros é a integração com os ônibus. No caso das linhas intermunicipais, o prazo dado para isso acontecer é até o fim do mês. Já para as linhas municipais, o governo do estado está em tratativas com as prefeituras. A diretoria, os técnicos, já têm discutido com os técnicos da Prefeitura de Santos. Estamos preparando um convênio. A integração deve gerar descontos. Com isso, as pessoas que se utilizam dos ônibus municipais vão poder se utilizar também do VLT. Isso deve ter necessidade de aprovar uma lei na Câmara específica para autorizar o prefeito a fazer esse convênio conosco. Nós imaginamos que em mais 60 dias teremos isso equacionado para ainda no início do segundo semestre poder praticar a integração em Santos. Em São Vicente nós já começamos a conversa com a Prefeitura. É um pouco mais difícil porque temos lá as vans. Tivemos a informação aí sui generis que algumas vans começaram a cobrar já através de cartões, algumas cooperativas. Se tiver esses cartões é mais simples, porque aí podemos integrar os sistemas que as vans estão adotando com o nosso sistema, prever desconto, e aí podemos também praticar a integração. Atualmente o VLT atende 14 mil passageiros por dia. Quando todas as medidas estiverem implantadas, a expectativa do governo do estado é transportar 30 mil pessoas diariamente. A viagem entre as 15 estações, que compreendem de Barreiros, em São Vicente, até o Porto de Santos, leva de 50 minutos a 1 hora. Tempo que Márcio França diz que o governo quer reduzir com obras de engenharia. A gente pode cair para mais ou menos 30 minutos, Depende um pouco agora de conseguir integrar os sistemas das CETs municipais e fazer com que os faróis, os semáforos, possam ser concatenados. Eles têm que ser sistematizados para que o VLT possa passar sem precisar parar, Nem tudo está resolvido no caminho do VLT, cujas obras já envolviam polêmicas antes mesmo de começarem. A Prefeitura de Santos intimou a EMTU a apresentar um cronograma de reparos no entorno do VLT, porque, segundo a administração, as obras provocaram a destruição de calçadas, bueiros, asfalto, além da falta de iluminação, sinalização e arborização. Outros transtornos que teriam sido causados pelas obras do VLT são os alagamentos na Rua da Constituição, no Itararé, em São Vicente. Os moradores procuraram o Ministério Público, que depois de análises técnicas concluiu que o problema tem de fato relação com as obras do VLT. Em outubro do ano passado, o Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, órgão ligado ao Ministério Público Estadual, exigiu que a EMTU executasse as obras para resolver o problema. Mas o governo do estado recorreu da decisão. Acreditamos que a obra do VLT não gerou grandes transtornos, novos transtornos na região ali, porque você não tem grande área nem pavimentada, nem cimentada, nem com concreto. Então, nós, inclusive, temos adotado em vários trechos do VLT aquele bloquete, que é um bloco permeável, que permite que as águas possam entrar dentro do solo. Na visita ao VLT, o vice-governador Márcio França aproveitou para falar sobre uma possível reforma no prédio da Escola Técnica Escolástica Rosa, em Santos.
Na semana passada, nós mostramos que a unidade passa por diversos problemas estruturais, como paredes descascando, infiltrações e telhado quebrado. O Estado alugou aquele prédio para ajudar a Santa Casa. É um prédio que custa R$160 mil por mês, portanto é uma alocação muito cara. Com esse valor, a gente alugaria em outros lugares, com certeza, um prédio muito mais moderno, melhor situado, mas o objetivo foi também colaborar com a Santa Casa. Quando você faz uma locação, o locatário, que é o Estado nesse caso, ele paga o aluguel e se responsabiliza pela manutenção cotidiana, pintura, pequenas reformas. Agora, nesse caso, que é uma troca do telhado inteirinho, é uma obra cara, de mais de R$1 milhão, quem tem que fazer é a Santa Casa. A gente tem estudado com a Santa Casa alguma chance dela poder fazer financiado, pegar empréstimo do Estado para poder fazer, mas quem tem que fazer é a Santa Casa. A gente não pode, nem que o Estado queira, ele não pode reformar o telhado com o dinheiro dele, porque afinal de contas o dinheiro que a gente mexe é o dinheiro público. Em nota, a Santa Casa disse que só vai se pronunciar depois de uma audiência com o Ministério Público que deve acontecer ainda na primeira quinzena deste mês. E começou hoje a chamada greve pipoca dos servidores públicos municipais de Santos. Funcionários ligados aos sindicatos dos servidores estatutários de Santos, o Sindeste, prometem paralisar diariamente as atividades de um setor diferente da administração municipal. Hoje de manhã foi o Departamento de Gestão de Pessoas que fica na Rua Amador Bueno, no centro de Santos. A categoria não vai divulgar com antecedência os departamentos que vão sofrer com as paralisações. 450 funcionários da Translíder, empresa responsável pelo transporte público de Cubatão, entraram em greve hoje. A categoria pede o pagamento de salário e de benefícios atrasados. Hoje pela manhã, os trabalhadores cruzaram os braços na porta da garagem da empresa. Nenhum dos cerca de 90 ônibus saiu para as ruas. Os funcionários reivindicam o pagamento do salário de fevereiro, que ainda não foi feito, e a reativação do plano de saúde, cancelado por falta de repasses da empresa. Não aguenta mais, já não tiveram adiantamento salarial antes do carnaval, na véspera do carnaval. Não tiveram salário hoje, que é o 5º dia útil. E no pagamento anterior eles receberam por letra. Quem estava na letra A recebeu A, B. Você imagina o Z que dia que ele foi receber, já estava no outro pagamento. Desde o início deste ano existe um impasse entre Translíder e Prefeitura. A empresa cobra um subsídio de R$ 1,12 pago por passageiro que utilizar o transporte público municipal. Acordo feito em dezembro do ano passado com a antiga administração municipal. Já o prefeito Ademar Oliveira, que assumiu em janeiro deste ano, diz que o acordo é ilegal e que o contrato atual só exige um subsídio de 50 centavos por passageiro, que tem sido pago em dia. Qualquer empresa que venha para cá não vai aguentar concorrer, a não ser que o subsídio seja naquele porte. Agora, tem planilhas, tem tudo, mas o mais importante para a gente não é essa discussão burocrática deles. Isso eles vão ter que se entender e a justiça. O nosso problema é ter salário, pagar as contas, já vem o carnê-leão. Esta é a 4ª paralisação em 5 meses. Todas foram motivadas por atrasos nos salários e benefícios. Nas ruas, muitos passageiros foram pegos de surpresa pela greve. Eu saí, na verdade, peguei, agora que eu cheguei aqui que eu vi que tá meio assim, mas eu nem estava sabendo da greve. E a gente depende, né? E não foi avisado, que eu não vi nada falando, pelo menos. Eu vim mais cedo, porque a lotação só anda tudo cheio, porque tem um ônibus, né? Apesar da paralisação do transporte regular, os pontos de ônibus não ficaram cheios. O transporte alternativo colocou quase 50 veículos nas ruas para absorver a demanda. Enquanto gravávamos a matéria, fomos informados por cooperados que cerca de 10 vans do transporte alternativo foram depredadas durante a madrugada. Fomos até uma delas, estacionada na Avenida Beira-Mar, no Casqueiro. Nos vidros, marcas que parecem de marreta ou de objetos arremessados. Os pneus da frente foram furados. Acho que só aquele para-brisa lá é em torno de R$2 a R$3 mil, só o para-brisa, né? Aí tem os pneus, né, que eles furaram, entendeu? Faca, que ficou buraco, né? Não é uma quantia, sabe assim, meia pesada, assim, não digo muito caro, mas é uma quantia, entendeu? Em nota, a Prefeitura de Cubatão disse que acompanha a situação e reforçou que não há nenhum débito legal com a Translíder.
Nós entramos em contato com a empresa responsável pelo transporte municipal, mas não conseguimos falar com o responsável até o fechamento da edição. 4 pessoas foram presas hoje de manhã em Praia Grande na Operação Bem-TV, suspeitos de traficar animais silvestres. Mais de 70 espécimes foram resgatados, inclusive animais ameaçados de extinção. Policiais federais, militares e funcionários do IBAMA participaram da ação. Nós começamos este segundo bloco falando de futebol e recebemos aqui no estúdio o comentarista esportivo Guido Bortolomazzi, que vai analisar os principais jogos da rodada. Guido, boa noite, obrigado por participar mais uma vez aqui junto com a gente. Portuguesa Santista, começar pela Portuguesinha, vitória fora de casa, 3-1, resultado importante para a Portuguesa, né, Guido? Excelente resultado, um resultado que todo mundo aguardava, né, porque a Portuguesa precisava vencer fora de casa, já tinha tropeçado 2 vezes contra o Olímpia, com o Taboão da Serra, não podia perder mais pontos, tem que buscar pontos fora. E esse resultado contra o São José dá uma alavancada na equipe, que agora é a 8ª colocada na competição, 13 pontos. Você vê como o campeonato está muito embolado? Ela está a 4 pontos do segundo colocado, que tem 17 pontos. É verdade. Então a disputa está muito acirrada nessa competição. Bom, o Marcelo Fernandes parece que deu uma ajeitada na equipe, né? Ele mesmo falou no programa aqui na TV que o time já está azeitado, sim, né? Como a gente fala. A equipe está muito bem formada. É o time que já vinha da temporada passada, né, com algumas modificações, mas mais ou menos ajeitada. E né, é uma equipe forte, hein? A Portuguesa a gente vinha comentando aqui até, o time da Portuguesa tem talento, tem qualidade, é um time que vai brigar pelo título. E eu acredito muito porque a equipe está muito fechada e eles sabem da condição que essa equipe tem de chegar ao título. Bom, o próximo jogo é contra o Desportivo Brasil, também fora de casa. Esse é um jogo difícil. Na quarta-feira, isso? Esse é um jogo difícil, porque esse time do Desportivo Brasil, ano passado, foi a única equipe que a Portuguesa perdeu na competição. E ela se remontou, contrataram alguns jogadores, perdeu o jogo para o Taboão da Serra nesse último final de semana por 1-0 lá em Taboão, mas dentro de casa é uma equipe muito perigosa, a Portuguesa vai ter dificuldade para conseguir um bom resultado. Bom, esperar... De repente um empate... Sim, já é um bom resultado. Claro, uma vitória seria muito interessante, mas o empate já é um bom resultado também, né, Guido? É verdade. Nessa partida. Bom, vamos da terceira para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Se a Briosa está subindo, a campanha irregular do Santos pode deixar o time fora da segunda fase da competição. No sábado, o Peixe perdeu por 1-0 para o Corinthians, jogando na Arena. O Santos fez uma partida ruim, né, Guido? Principalmente no primeiro tempo. Eu acho que o time ficou muito atrás, o Corinthians mandou no jogo, teve várias oportunidades para abrir o marcador, principalmente no primeiro tempo, com as defesas do Vladimir, que foi o principal jogador da partida, acabou segurando o time do Corinthians nessas defesas, e com isso o Santos não conseguiu tirar proveito, porque estava muito fraco no ataque. A equipe não chutou uma bola sequer no gol do Cássio, na primeira etapa da partida, e aí saiu o gol logo no início do segundo tempo, né? Uma jogada pela ala esquerda ali do ataque do Corinthians. Uma falha de marcação ali também. Não, foi uma falha mais da zaga, né? Mais do Kleber, que ele não subiu nessa bola. Você vê que ele pouco subiu e por trás veio o Jô e cabeceou forte no canto, acabando fazendo o gol. Mas foi uma jogada muito rápida do Corinthians, né? Você vê que o Jô subiu sozinho ali atrás, por trás dele, né? E acabou fazendo o gol da partida. Depois desse gol, o time do Santos cresceu. As alterações que o Dorival fez, mexeu um pouco mais no ataque, colocou mais força no ataque, a equipe acabou crescendo no jogo, teve oportunidades de empatar a partida, mas o Corinthians tem uma defesa muito sólida, né? Essa linha de 4, o Corinthians faz 2 linhas de 4 com um homem no meio ali ainda ajudando na marcação, que é o Gabriel. Fortalece demais essa marcação. E aí o Santos acabou tendo dificuldade de furar esse bloqueio e não conseguiu reverter o placar. As ausências do Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Renato fizeram diferença? Isso fizeram muita falta e a gente até esperava que esses jogadores pudessem atuar nessa partida, mas o Dorival acabou, não que poupando os atletas, né? Segurando um pouco mais o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima. O Renato até que ficou no banco. Porque quinta-feira o Santos vai ao Peru. Eu ia falar, isso é pensando já na Libertadores? Eu acho que o foco principal desse primeiro semestre, porque a gente tem que analisar o seguinte, o Santos tem time para buscar a vaga do Campeonato Paulista? Tem. Só que pegou uma sequência ruim de jogos e hoje é o terceiro colocado. Pode até ficar fora, mas eu não acredito. Eu acho que o Santos se classifica. Agora, o foco principal é a Copa Libertadores. E para isso, os 3 jogadores estão de volta. Treinaram hoje,
fizeram o treinamento coletivo, amanhã vai ter outro treino, mas Ricardo Oliveira, Renato e Lucas Lima treinaram e podem atuar contra a equipe do Sport Cristal. Só para registrar o que você falou aí, Guido, o Santos é o terceiro colocado do Grupo D com 10 pontos. A Ponte lidera com 14, seguido pelo Mirassol, que tem 13. E lembrando que só os 2 primeiros de cada grupo se classificam e passam para a próxima fase. Né, jogam depois entre si para buscar a fase das quartas de final. Esse campeonato louco. É esdrúxulo, né? Bom, na próxima rodada, o Santos enfrenta o São Bernardo, domingo, 6h30, fora de casa. Dá para sair com um bom resultado? Na Vila, não é na Vila esse jogo? Aqui tá que é fora de casa, pedi para o pessoal confirmar aí pra gente, né? Bom, de qualquer maneira, se... É um jogo que o Santos tem que ganhar esse jogo. O Santos não pode pensar em outro resultado. Se quiser se classificar, tem que vencer o São Bernardo. O São Bernardo é o terceiro colocado do grupo dele. Está brigando por vaga também. Mas é uma equipe inferior ao Santos. E eu acredito que com o São Bernardo volta todo mundo. Uma notícia boa para o torcedor é que o Vladimir Hernandes assinou o contrato agora permanente com o Santos, fez um contrato com o Santos, já está escrito na federação, o nome dele vai aparecer no BID e ele pode até jogar contra o Cristal na próxima quinta-feira. Quer dizer, mais um reforço que o técnico Dorival acaba ganhando para esse jogo contra o Sporting Cristal. Você acha que o Dorival está numa situação complicada ou não, Guido? Eu acho que pela diretoria ele está seguro. Pela torcida, aquela pressão natural em virtude dos resultados. Porque o torcedor do Santos ficou muito entusiasmado do que viu no final do ano passado. O time chegar ao final do Campeonato Brasileiro, quase ganhando o título, né? Aquela diferença pouca com o Palmeiras. E depois chegaram os reforços e a equipe não emplacou nessas primeiras partidas do Campeonato Paulista. E é isso que deixou a dúvida, né? Mas a gente tem que levar em consideração que o Santos vem jogando sem os seus titulares. É uma equipe totalmente reformulada, essa que vem atuando. Sim. Eu acredito que com o time completo, com os reforços à disposição do Dorival, esse time tem tudo para deslanchar e eu acredito num grande título esse ano. E tomara seja na Libertadores. E o brasileiro também, né? Também. Bom, só confirmando então, é fora de casa mesmo, viu, Guido? Contra o São Bernardo, domingo, 6h30, lá, no jogo contra... o 1º de maio, estado 1º de maio, tem razão. É verdade mesmo. Bom, para a gente finalizar e não passar batido, o São Paulo goleou o Santo André por 4-1 jogando no Morumbi. E o Palmeiras bateu o RB Brasil fora de casa 3-1. 2 resultados, né, bons também. O São Paulo vem meio embalado aí até. Vem sendo ajudado, né? Tem aquela forcinha do 2 gols meio estranhos. Né? A arbitragem dando aquela forcinha pro Rogério Ceni, mas de um modo geral o São Paulo é uma equipe perigosa. Mas tem marcado gols, né? É uma equipe perigosa. Também, né? Vem muito bem na competição. Os ajustes foram feitos, a equipe cresceu de produção e vai dar trabalho nesse Campeonato Paulista. O que não está agradando é o Palmeiras, né? Mesmo vencendo, a torcida do Palmeiras queria mais, queria ver qualidade. Da expectativa, né? Está ganhando, mas sem qualidade. Essa é a realidade. Então vamos ver o que vai acontecer na sequência do Campeonato Paulista e também da Copa Libertadores, porque o Palmeiras está na Copa Libertadores. Verdade. Obrigado, viu, Guido? Um abraço e até a próxima. Os praticantes e simpatizantes de canoa havaiana viveram no sábado um dia histórico. Foi disputada na região a 14ª volta à Ilha de Santo Amaro. Um recorde de participantes, 31 equipes, 10 a mais do que o ano passado. A Praia da Aparecida, em Santos, recebeu atletas brasileiros e estrangeiros para remar 75 quilômetros entre trechos de mar e de rio. Nós temos aí na faixa de 31 equipes, são 4 mulheres, exclusivamente mulheres. Nós temos 8 mistas, 20 masculinas. E nós temos hoje uma categoria que é a apresentação, que é uma categoria V6, apenas a apresentação. É uma canoa que anda mais rápido e nós temos uma apresentação. O esporte tem crescido e as pessoas estão realmente tendo mais conhecimento da modalidade e estão tendo mais coragem de se capacitar para estar presente num dia como hoje. Os atletas remam em sentido anti-horário, um percurso que compreende a extensão de toda a ilha de Santo Amaro. Mais do que esforço físico, é necessário um trabalho logístico e estratégico para alcançar o objetivo. Trata-se de uma disputa para 9 atletas. Os 6 que ficam na canoa podem se revezar com outros 3 num barco de apoio, quantas vezes acharem necessário.
Nesse momento nós estamos próximos à praia Saco do Major. Depois de 30 minutos da largada, os canoístas já percorreram em média 3 quilômetros. Ou seja, faltam 72 para eles completarem a prova. Como a gente pode ver daqui, tem muita gente envolvida nessa competição. São cerca de 450 pessoas, entre canoístas e equipe técnica, que dão suporte a todo momento para os canoístas. Nesse momento, quem lidera a prova é a equipe SAMU da capital. A 14ª edição definitivamente vai entrar para a história. Além do recorde de participantes, pela primeira vez o percurso foi concluído em 5 horas e 51 minutos. Os autores da façanha foram os remadores da equipe SAMU, que venceram de ponta a ponta. Eles já eram donos do recorde anterior, alcançado em 2013. Baixaram o tempo em 1 minuto. Durante o percurso a gente viu que a gente pegou tudo contra praticamente, pegou maré contra, vento contra, e a gente achou que ia ser difícil bater o recorde, né? Mas aí a superação, mesmo na remação, na força, a gente conseguiu, é muito prazeroso, né? Porque mostra que nosso trabalho tá tendo uma evolução e tá sendo bacana. Uma prova duríssima, a gente sabia que tinha equipes boas na água, no começo ali saiu meio junto, mas a gente conseguiu colocar uma boa remada ali, imprimir um ritmo legal. A gente foi abrindo, aí depois a gente viu que estava abrindo, a gente conseguiu deslanchar melhor. Mas é muito gostoso, né? Chegar depois de 75, 77 quilômetros com uma vitória. Completaram um pódio na categoria principal a equipe santista Tribo Quipira, que ficou em 2º lugar, e a Floripa Vaá em 3º. Quem acompanhou da areia ficou cansado só de ver. Todos são de parabéns. E os caras chegam com uma vontade fabulosa. A pessoa 5 horas remando, é ruim, né? Minha coisa é que trabalha 8 horas sem comer, né? Essa prova é linda, né? Só grandes atletas participam. Eu acho que não tem ganhador, não tem perdedor, e sim, são todos vitoriosos. Lógico que um se desponta mais que o outro, mas no final das contas todos são grandes vencedores, né? O curso Ciência, Saúde e Espiritualidade, promovido pela Associação Médico Espírita de Santos em parceria com a Unisanta, completa 20 anos. No final de semana foi realizada a aula inaugural, que contou com um palestrante internacional. Décio Iandoli Júnior é médico endoscopista e cirurgião gástrico e autor de livros que falam sobre saúde e espiritualidade e humanização da medicina. Professor da Faculdade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é autor de livros de destaque como A Fisiologia Transdimensional, Reencarnação como Lei Biológica, O Homem no Fundo do Espelho e Ser Médico e Ser Humano. É uma pessoa de imensa bagagem, um conhecimento muito grande, palestrante nacional e internacional, que traz o lado científico do espiritismo, trazendo evidências científicas da reencarnação, da mediunidade, da vida além da vida física, né? E os temas que estão correlacionados. Dr. Décio, como é conhecido, falou sobre seu último livro, Da Alma ao Corpo Físico. Eu acho que é o up-to-date da ciência hoje, é isso, né? É o que mais tem se falado. Como a gente está chegando num conhecimento tão profundo da matéria e ainda assim a gente não consegue responder perguntas importantes, né, da nossa vida, a gente começar, agora que a ciência está se voltando para a espiritualidade, estudando isso de uma maneira consistente, racional, é o momento da gente trazer essa informação, principalmente dentro de uma universidade como a Unisanta, né? Gostei, achei super interessante. Acho que o Décio traz todo esse embasamento, que a gente consegue cruzar ciência e espiritismo. E isso ajuda bastante a gente na hora do estudo, do aprofundamento, a gente ter realmente esse embasamento. O curso é aberto a todos que se interessam pelo tema e tem duração de 8 meses. As aulas acontecem no Bloco E da Unisanta, na Rua Cesário Mota, número 8, todos os sábados das 2h30 da tarde às 5. Basta entrar no site da Unisanta, www.unisanta.br, clica depois em cursos, depois clica em extensão. Depois vai vir vários cursos. Depois é só clicar no nome do nosso curso, chama Ciência, Saúde e Espiritualidade. Tem uma mensalidade de R$ 25
Todos os professores aqui são voluntários e parceiros da Unisanta. E a inscrição é feita pelo site, aberta ao público em geral. A edição de hoje fica por aqui. Acompanhe as novidades do jornalismo da Santa Cecília TV em nossas redes sociais. Nossa página no Facebook é facebook.com/Santa Cecília TV. Nosso Instagram é o @Santa Cecília TV. E para acessar nosso canal no YouTube, basta entrar em youtube.com/Santaportal. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau.